Oi, gente, eu sou o Thiago. Nosso grupo é o Dostopna e esse é o nosso trabalho de MC 750, a disciplina de construção de interfaces humano-computador da Unicamp. Pode passar o slide. Bom, esse aqui é o nosso time e eu vou apresentar agora a primeira parte do nosso trabalho. Bom, começando pelo problema de design em si. A gente separou em três partes o problema da acessibilidade em jogos digitais, mas as justificativas começaram pela demanda crescente, e aqui tem algumas referências que podem ser verificadas depois, mas, no geral, 15% da população tem algum tipo de deficiência, ou dificuldade motora, cognitiva, visual ou auditiva. Entre o público que faz uso recorrente de mídias interativas, jogos, filmes, 20% é a população nesse caso. Pode passar a slide. Bom, quanto ao consumo, só em 2019 o mercado de games global foi avaliado em 151 bilhões de dólares e é esperado que cresça uma média de 12,9% de 2020 até 2027. Quanto à produção, ah, essa é mais uma parte para os desenvolvedores dos jogos em si, pois quando você está desenvolvendo um jogo e você quer que ele seja acessível, é muito mais vantajoso que essas considerações entrem nos processos iniciais do design do jogo do que nas partes finais como um patch ou um remendo. Então, aqui é uma frase que eu retirei do site Game Accessibility Guidelines. Eles também prestam consultoria para outros desenvolvedores. E aqui eles fazem uma justificativa falando que não só faz sentido para os negócios, mas também é um lucro humano. Games são entretenimento, cultura, um ambiente de socialização, principalmente agora na pandemia. Muitas pessoas se conectaram usando esse tipo de mídia. Pode passar. Bom, então a gente tem dois públicos, os jogadores e os desenvolvedores. As metas dos jogadores são divididas basicamente em relação aos tipos de acessibilidade necessárias, categorias de acessibilidade, por assim dizer. Então, as metas seriam ser capaz sem jogar, quer dizer, ser capaz de jogar sem problemas com esquema de cores, sem estímulos visuais muito intensos ou intensos, muito pouco intensos, sem problemas com o tamanho dos elementos, fonte, HUD, elementos importantes na tela, sem ver ou vendo parcialmente, o que aborda mais a parte sonora, sem ouvir, e aí é mais a parte visual, e sem precisar de movimentos precisos, contínuos, simultâneos ou repetitivos. Pode passar. Quanto à meta dos desenvolvedores, é entender o que é acessibilidade, como fazer jogos acessíveis, avaliar que se o jogo feito é acessível ou não, se atende a esses critérios, entender o problema de acessibilidade e como ele impacta o público-alvo de uma maneira direta. Olá, eu sou o Luca e vou estar apresentando a parte de processo de design. Então, como foi falado, né, a gente tinha metas tanto para jogadores quanto para os desenvolvedores de jogos. Dessa forma, a solução que a gente encontrou é dividida em duas partes. Então, uma delas seria um site voltado aos jogadores, então, em que eles pudessem avaliar os jogos implementam soluções específicas de acessibilidade. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, se tal jogo possui um modo daltônico bom, ela poderia entrar no site e verificar. Então, a ideia do site é acessa banco de dados. E a outra parte seria um plugin para os desenvolvedores facilitar a implementação desses recursos nos jogos deles. E dessa forma, a solução encontrada vai resolver os problemas para as duas partes. Então, a gente montou um quadro de avaliações. Na fase de operação, a gente tem os programadores, os analistas de jogos, os desenvolvedores, que é o pessoal voltado mais para a parte técnica da criação de jogos. Aí, de contribuições, a gente tem também os desenvolvedores, os jogadores, nessa parte eles entram. Aí, os fóruns de jogos acessíveis e as equipes de marketing das empresas de jogos. Na fonte, a gente tem os próprios jogos digitais e bases de informações.
No mercado, a gente tem a indústria de jogos como um todo, compradores de jogos e as game engines. Game engines são as ferramentas que são utilizadas para você produzir e desenvolver jogos. E na comunidade, a gente tem as restrições de lojas digitais sobre acessibilidade, a gente tem os padrões existentes de acessibilidade e premiações de jogos no geral, mas em especial premiações relacionadas a critérios de acessibilidade. Pode passar. Aí, a coleta de dados se deu por meio de duas técnicas, a participante e a sonda cultural. E então, o que foi o processo feito foi avaliar jogos e engines segundo alguns critérios específicos. Os critérios são modo daltônico, possibilidade de grau de remapeamento dos controles, que é a possibilidade de você modificar o que cada botão faz. A outra é o auxílio para jogadores com dificuldades motoras, que pode ser suporte a controles específicos e a outras ferramentas. Então, a outra é opções de legenda. E, por último, redundância entre elementos sonoros e visuais, que é a relação que você tem entre esses dois tipos de elementos, para que, tipo, quando um objeto específico aparece na tela, você tem um som correspondente a ele, de forma que eles têm um mapeamento. Então, pode passar. Os critérios de escolha dos jogos foram plataformas, então vai pegar tanto jogos de consoles, quanto jogos de computador e jogos de celular. Conforme a categoria também, então foi escolhido jogos de diferentes categorias, como FPS, puzzle e ação. A gente também quis pegar pelo menos um jogo online e um jogo offline. Outro critério importante foi popularidade, então pegar jogos não tão desconhecidos, e sim jogos mais populares. O outro foi sobre a implementação dos recursos, então é pegar jogos que a gente já sabia que tivessem uma implementação boa, para ver como que essa implementação boa é utilizada. E por último, a familiaridade nossa mesmo com os próprios jogos, para facilitar o processo de avaliação. As engines de jogo, como eu já citei, que são as ferramentas para a produção de jogos, as escolhidas foram a Unreal Engine, a Unity e a Godot, com base nesses mesmos critérios. E os jogos que a gente acabou definindo para jogar são Path of Exile, o COD Mobile, o Overwatch, Portal 2, The Last of Us Parte 2 e Dark Souls 3. Então, a coleta de dados foi feita jogando esses jogos e avaliando as engines, e avaliou conforme os critérios já estabelecidos. Então, de forma geral, a gente tem tipo o modo daltônico. Boa parte desses jogos não apresenta o modo daltônico sequer. Um deles apresenta um modo ruim e o The Last of Us apresenta um bom. O Portal 2 é um caso interessante, porque ele tem uma escolha de design de que ele não precisa ter um modo daltônico, porque as cores dele já são cores que não podem ser confundidas. Então, controles semapeáveis, temos que quase todos os jogos têm um controle completo. Auxílio para dificuldades motoras de terceiros, quer dizer que o jogo suporta controles de terceiros com essas capacidades. E o The Last of Us vai ressaltar que tem esse modo. Legendas, que é uma coisa bem básica dos jogos hoje em dia, então já se espera hoje que qualquer jogo tenha um bom sistema de legendas, mas infelizmente não é tanto esse o caso. E gatilhos sonoros, então, em boa parte dos jogos está ausente. O Portal 2 vale ressaltar que, novamente, por próprias escolhas do jogo de design, ele não precisa dessa feature, e o The Last of Us 2 apresenta. Então, no caso, The Last of Us é o jogo mais completo, né, em todas essas categorias, não só nas nossas pesquisas, mas tipo, no mercado como um todo geral. E eu acho que é isso. Oi, gente, eu sou o Elton e eu vou apresentar como a gente fez os nossos protótipos. A ferramenta de prototipagem que a gente escolheu foi o Figma. A gente escolheu ele porque é uma ferramenta que permite edição colaborativa ao mesmo tempo, o que foi muito importante no momento que a gente fez o trabalho.
Ele é simples de utilizar e a gente não precisa de nenhuma instalação, dá para usar ele a partir da web. A gente notou, porém, que ele teve algumas limitações quando a gente foi criar os protótipos, principalmente a falta de capacidade de fazer caixas de seleção, que os nossos protótipos precisavam bastante, os dois protótipos. E ele não tinha a capacidade de criar fluxos muito complexos de telas, só fluxos simples de apertar um botão e abrir uma outra tela. Para gerar as alternativas de design, a gente utilizou duas metodologias diferentes. Primeiro, o brainwriting, que cada pessoa escreveu as suas ideias para a alternativa de design e depois ela foi revisada pelas outras pessoas do grupo. A gente usou isso para criar os cenários de uso tanto do plugin quanto do site. E o Brain Drawing, em que a gente desenvolveu a interface do site e a interface do plugin, bem semelhante ao Brainwriting, só que dessa vez com desenhos. A partir desses dois métodos, a gente conseguiu escolher elementos que seriam necessários para o site principalmente, como a base superior de busca, separar os jogos em categorias, destaques, colocar imagens, deixar nota visível, entre outras que estão aí listadas. Esses são os exemplos de como foi feito os métodos de design. Então, na esquerda a gente tem os resultados do brainwriting. Dá para ver que tem a escrita da pessoa original e as revisões em volta. E à direita, o brain drawing, em que dessa vez foi para as interfaces em si. E dá para ver o modelo original e as revisões que as pessoas fizeram. Consolidando o cenário de uso do site, a gente escolheu que o usuário que a gente faria o nosso cenário de uso seria um jogador com daltonismo monocromático. Ele utilizaria o nosso sistema em um celular e em uma sala de estar. Então, ele iria querer procurar alguma coisa para jogar, abriria o site no celular, procura um jogo, aplica um filtro de notas segundo as suas necessidades e escolhe o jogo que ele atende os critérios que ele quer, analisa os comentários para ver se é um jogo interessante e assim ele encontra um jogo interessante para as suas necessidades. No plugin, a gente escolheu que o usuário seja um desenvolvedor de ponto-clique surdo, que deseja criar um jogo que outras pessoas com mais dificuldades não tenham problemas para jogar. A plataforma que ele usaria o plugin seria um computador desktop e um escritório. Então ele adicionaria um objeto que é clicado quando o som ocorre, ele abre o menu de acessibilidade do plugin, encontra a funcionalidade de acessibilidade sonora e usa essa funcionalidade do plugin para adicionar uma legenda e elemento visual automaticamente quando o som ocorre. E dessa forma o jogo se torna acessível para pessoas surdas, esse elemento do jogo. Essa é uma imagem da consolidação do nosso design do site. Então dá para ver os elementos que eu tinha listado, como os jogos mostrados, separados em categorias, entre outras coisas. E essa é a página específica de um jogo. Dá para ver as notas dele, as notas separadas em categorias, comentários, entre outros elementos. Utilizando o nosso cenário, a gente criou um storyboard do site. Nesse storyboard, o jogador seria à procura de um jogo com recurso de acessibilidade visual. Logo na primeira página do nosso site, ele encontra o jogo, só que ele decide procurar por outros jogos que ele conhece. Ele consulta os recursos de acessibilidade disponíveis de cada um desses jogos, e ele utiliza um filtro de categorias ou a busca avançada para procurar algum jogo adequado para a necessidade dele. Ele verifica as notas atribuídas aos jogos, os comentários e decide algum jogo que ele gostaria de jogar. Esse foi o nosso storyboard, a gente utilizou diretamente o nosso protótipo para criar ele. Então a gente tem a nossa tela inicial exibindo jogos em destaque, as categorias. Ele cria no jogo em destaque The Last of Us. Dentro desse jogo ele olha a nota geral, a nota da comunidade, os comentários, a descrição do jogo, a descrição das notas, as plataformas e decide se é um jogo adequado ou não para as necessidades dele. Com o plugin, essa foi a nossa consolidação do design. A gente utilizou como interface base a interface da Unity e adicionou nele o design do nosso plugin, que pode ser visto na parte direita, no menu direito, menu de acessibilidade. O storyboard a gente também utilizou o cenário de uso, então a gente tem um desenvolvedor que inclui recurso de acessibilidade e um elemento textual.
a inserção de recursos de acessibilidade em elementos de um jogo. Ele escolhe qual recurso ele quer adicionar e os serviços oferecidos pelo plugin estão no menu para ele selecionar. Então, a tela inicial com nada aberto, ele seleciona o elemento de texto que deseja ser adicionado à funcionalidade, aparece o menu de acessibilidade, ele seleciona a funcionalidade de interesse e o recurso se torna acessível. Bom dia, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar aqui os protótipos de alta fidelidade que foram criados durante o nosso projeto. Aqui vocês podem ver o protótipo de alta fidelidade do plugin. Ele é muito simples, ele só demonstra como seria a funcionalidade super básica para um desenvolvedor conseguir transformar um jogo em um jogo acessível. Ele pode, por exemplo, clicar num elemento de texto e automaticamente o menu de acessibilidade do desktop abre. E aqui ele consegue marcar as opções de acessibilidade que ele quer para esse elemento. No caso seria, por exemplo, um elemento de texto, então ele marcaria a caixa de texto e automaticamente qualquer alteração que o usuário fizesse, o jogador, fizesse no tamanho de fonte, o programa já automaticamente saberia que é para mudar essa fonte aqui. Se ele, por exemplo, marcasse como um elemento de som, ele automaticamente vai fazer todas as alterações necessárias para acessibilidade de som, gráfico, ele faria as alterações necessárias para acessibilidade e etc. Agora para o protótipo do site, é um protótipo muito interessante. A gente tem na tela inicial vários jogos em destaques, em categorias e uma série de botões. Cada jogo leva para a própria parte, onde tem as notas oficiais, as notas de comunidade e os comentários da comunidade, junto com um botão para ver o trailer. Ao clicar no ícone você volta para a página inicial. Daqui nós temos uma barra de buscas, um botão de categorias para você acessar categorias específicas de jogos e um botão para buscas avançadas, que você poderia buscar jogos específicos em acessibilidade visual, acessibilidade motora e todas as outras acessibilidades, além de plataforma e número de jogadores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonathan. Fui responsável por fazer a avaliação do design dos nossos protótipos. No caso do protótipo do plugin, nós decidimos não realizar nenhum tipo de avaliação, porque nós acreditamos que os recursos que nós implementamos no protótipo não são suficientes para que algum tipo de avaliação possa ser realizada. Então, as nossas avaliações foram concentradas apenas no protótipo do site Desktop. Bom, uma das avaliações foi com o usuário final, e o objetivo era fazer que o usuário fizesse uma certa tarefa, que no caso era encontrar um jogo de ação visualmente acessível, que fosse suportado pelo PlayStation 4, e durante essa avaliação nós realizamos algumas perguntas num questionário semi-estruturado, de forma que a gente pudesse verificar a usabilidade e tentar perceber possíveis melhorias e como o visual do site, se o visual do site agradava ao usuário ou não. Pode passar. Bom, a metodologia utilizada nessa avaliação com o usuário consistiu numa videochamada que a gente utilizou o Google Meet. Nós gravamos tanto a tela quanto a face do usuário e fizemos algumas anotações durante a tarefa. Como mencionei anteriormente, nós realizamos uma entrevista semi-estruturada, onde uma série de perguntas para direcionar a entrevista para responder às perguntas do objetivo. A forma de avaliação que nós utilizamos para obter resultados nessa entrevista foi o tempo que o usuário demorou para cumprir essa tarefa, as anotações que nós realizamos, uma avaliação das respostas do usuário e uma tentativa de avaliar a resposta emocional do usuário à aplicação. Bom, pontos positivos que foram notados durante essa avaliação com o usuário foi que nós percebemos que uma validação do fluxo planejado, ou seja, o fluxo que a gente queria que o usuário tivesse com o nosso site foi atendido. O usuário disse que achar as informações foi relativamente fácil, ou seja, o que era importante para ser localizado no nosso site foi fácil de ser encontrado, e ele realizou a tarefa em pouco tempo. Pontos negativos que o usuário mencionou é que ele gostaria que tivesse um carrossel mostrando as categorias no site, em vez de listar apenas as categorias de uma forma estática, ele gostaria que tivesse um carrossel na página inicial. Ele achou que as notas nas descrições dos jogos não foram bem explicadas, ficaram um pouco confusas, e os comentários da comunidade não estavam bem indicados, segundo o usuário. Além do botão de filtro avançado, não foi bem identificado por ele também.
Pode passar. Um outro tipo de avaliação que a gente realizou foi a avaliação heurística. No caso, alguns membros do grupo, a partir das 10 heurísticas de Nielsen, levantaram alguns possíveis problemas de design que o site possuía. Entre esses problemas, o que nós encontramos foi algo parecido com o que o usuário disse, que seria, na página de descrição dos jogos, não tem uma especificação muito boa entre a nota geral, oficial e a da comunidade. Assim, quando um usuário vai utilizar, ele entra na página de descrição do jogo, ele não consegue entender qual é a nota do oficial e qual é a nota da comunidade. Além disso, o símbolo de busca avançada, como o usuário também levantou, ele não está especificado o suficiente, além de também a gente não ter apresentado algum guia de como o usuário utiliza essa ferramenta de pesquisa avançada. E também a gente encontrou alguns problemas relacionados à inconsistência de design nos elementos do site, onde alguns menus eles não estavam consistentes com os menus de páginas anteriores, ou dentro da própria página tinham menus que tinham um design e outros menus com um design totalmente diferente. Então é uma coisa que às vezes incomoda o usuário e pode ser modificada. Bom, para conclusão, basicamente, tendo em vista o cenário inicial que a gente viu no começo da apresentação desse trabalho, levando em conta os dois tipos de usuário, a gente tentou projetar duas soluções para cada um deles, de modo que resolvam um problema no encontro dos dois. O problema, como já foi apresentado, a questão de acessibilidade. Na parte dos desenvolvedores, é facilitar com que o desenvolvedor saiba que o jogo dele atende critérios de acessibilidade e, se não atende, os motivos. E na parte dos usuários, a solução é facilitar a encontra e a busca e a encontra de jogos mais acessíveis, para evitar o caso de que, por exemplo, alguém precisa ter que comprar um jogo para ver se ele é acessível ou não. Se não for o caso, tem que lutar por uma devolução do dinheiro. Então, assim, a gente diminui o atrito dessa parte da população dos gamers nesse mercado tão grande.